Querido irmão, Padre Ronaldo, a quem eu falar Padre Ronaldo de Barretos, a gente lembra também o querido irmão que é vice-reitor aqui no seminário, Padre Ronaldo, também um querido lá de Barretos. Lembro a oportunidade para abraçá-lo. É difícil entender essa palavra, porque tem coisa que Jesus dificulta para facilitar. Mas eu queria tentar entender por que Jesus permite que a vontade do capeta seja feita. E é o que mais me intriga nesse evangelho. Quando assim é proclamado, o demônio, que se chamou Legião, que eram muitos, disse a Jesus: olha, manda a gente ir para aqueles porcos, porque eles estão acostumados a tornar a vida uma vida subhumana. O Evangelho, nessa linda narração que Marcos vai fazer, ele demonstra toda a vida humana colocada sob o jugo do mal. E às vezes hoje, 2000 anos depois, a gente desacredita no mal. Tanto é o mal que o inimigo de Deus quer gerar em nós, que ele se sente confortável em estar nos porcos, como ele se sente missionário de fazer a nossa vida uma vida como de porcos, e a gente nem se dá conta disso. Agora persiste a pergunta: por que o Senhor permitiu que os demônios fossem aos porcos? Alguém vai perguntar: o que aconteceu com os demônios depois que os porcos se jogaram? Claro, foram para o inferno. Porque o ato permissivo de Jesus é para ensinar. Como se Deus permite o mal, é para nos ensinar. E nos ensinar valores. O que eram uma manada de 2.000 porcos para uma cidade como a Decápolis? Muito dinheiro. O investimento de anos, quem está na roça sabe isso. O investimento de uma vida para muitos. Representava a preocupação muitas vezes maior com aquilo que era a fortuna material do que aquilo que é de fato a essência da vida humana. E quantas vezes os processos econômicos estão baseados também nisso? Dão mais valor às coisas do que à humanidade. Jesus volta e meia vai dizer: olha, a lei existe para o homem, não é o homem para a lei. O sábado existe para o homem, não é o homem para o sábado. Mas o que o Senhor permitiu foi levantar do coração daqueles que estavam na Decápole, se de fato eles queriam mudar a estrutura do mal que estava neles e produzia endemoniados. Quantas estruturas de mal a sociedade que nós vivemos produz? Nós passamos, por exemplo, na segunda metade do século passado, depois da Segunda Guerra, com os processos ideológicos, um franco tiro contra a família. Porque o apelo era o consumo. Quando alguns publicitários americanos, no final da década de 70, se convertiam às igrejas, mesmo não católicas, nos Estados Unidos, eles testemunhavam que eles passavam
de 60 e 70, 2 décadas, promovendo a separação das famílias. Por quê? Se eles montavam uma casa, um fogão, um guarda-roupa, um carro, se eles desmontavam aquela casa, eles eram obrigados a comprar mais um fogão, mais um guarda-roupa, mais um carro. Amados, me parece que a gente se emporcalha disso até hoje. E de fato, quando nós tiramos o ser humano do centro, Deus não se revela. E quando Deus não se revela, os porcos são mais importantes e despertam mais preocupação do que a vida gerada na libertação do mal. E aqui nós estamos em todo tempo com um contraponto. Que cultura nós estamos imersos? Naquela que valorizam mais as coisas e produzem os demônios que nos colocam amarrados em cemitérios, em coisas de morte. E isso a gente produz o aborto, a gente produz o excesso terapêutico, a gente produz uma porção, uma gama de coisas, porque o inútil não tem que viver. O inútil não pode estar dentro de uma família. O inútil não produz e, portanto, ele não pode criar os seus porcos. Esse evangelho é tão atual que eu poderia fazer um retiro inteiro só sobre ele, e falando da dinâmica da cultura que nós estamos imersos, que é uma cultura anti-evangélica, e que, se a gente não ficar esperto, mais cedo ou mais tarde seremos nós amarrados como loucos nos nossos psicotrópicos, um para dormir e outro para acordar. Por falta da figura de pai, as crianças ou são exatamente exageradas nas coisas, ou são absolutamente passivas. Pela falta de virtudes, nós esquecemos de cuidar quem está do lado, porque é mais importante cuidar de nós mesmos do que do irmão, que já caiu nas garras das doenças que a gente mesmo produz. Veja, aqui eu não estou descredibilizando de maneira nenhuma a existência do diabo e a influência dele, mas eu estou falando para nós, que alimentam, que cuidam e que fornecem material para que o diabo tenha força tamanha numa sociedade que se diz cristã, num país que se diz a favor da família, num país que diz defender a vida desde o seu início natural até a sua terminalidade natural. O Evangelho nos diz assim: por que Deus permite o mal? Para que você veja quais são os seus valores, para você veja onde o teu umbigo está amarrado, para que você veja onde se amarra o teu burro, como a gente fala na roça. Porque Deus permite que esta legião de demônios acabe com a fortuna de 2.000 porcos para aqueles homens daquela região, porque Ele quer mostrar para ele que aquela manada era mais importante que a vida de um homem aprisionado em si mesmo e nessa sociedade não evangelizada. Eu creio, amados, que a gente tenha muito hoje a fazer, e não é coisas mirabolantes, não, nem fantasiosas, nem pirotécnicas. É resgatar a importância do tempo em família, a importância do homem
e do seu vigor e virtude em família, a importância da mulher e dos seus dons em família, sem ser absolutamente retrógrado, adaptando cada uma dessas missões a um tempo que produz mais pessoas amarradas à sepultura ou ao colarinho dos porcos do que ao Senhor da vida, distribuidor de alegria, de justiça, de felicidade e mais ainda, de paz. Sabem quem são os responsáveis por essa transformação? Aqueles que ouvem esta palavra. Sabem aqueles que fazem isso acontecer? Aqueles que a põem em prática, mesmo nas coisas pequenas. Porque Deus mora nos detalhes e não na pirotecnia religiosa que usa o diabo para prolongar o mal e não usa o nome de Cristo para a libertação integral. Está aqui, entre aqueles que ouvem, os responsáveis, e entre aqueles que praticam, os construtores de um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, um novo jeito de existir, que se apoia nos valores do passado, como é a tradição viva, e constrói um presente à luz daquele que já pensou em tudo isso desde toda a eternidade e veio a si mesmo nos salvar, tanto pela palavra, que a gente já tirou os barulhos e os zumbidos para ouvi-la, quanto agora se dando totalmente a cada um de nós. Como eu sou feliz por ser cristão, não tem nem noção. Que bom que eu não estou sozinho. De ouvido aberto agora, eu estou de estômago, com fome do Deus que vai me ajudar a viver segundo a sua palavra. E de responsável passar a ser um construtor da vida, como todos nós somos chamados. E assim a gente louva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.